Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Queria falar algumas coisas para vocês, depois eu vou abrir para perguntas, tá? E só vou fazer uma breve cronologia para rememorar alguns detalhes, porque às vezes as pessoas não conhecem, principalmente da minha história. Então eu quero primeiro começar com isso, para deixar muito claro como é que funcionam as coisas. Minha família, meu pai foi presidente do conselho durante muitos e muitos anos também, sempre honrando pelo 15. Eu também do conselho, mais de 20 anos no conselho, com grande honra, participei do conselho em vários momentos. E também durante um período razoavelmente grande da história do 15, nós, como empresa também, minha empresa, meu Grupo Supercell, durante um bom tempo também, participou como patrocinador, inclusive durante vários e vários anos como patrocinador master, onde, inclusive no último acesso que o 15 teve, o patrocinador master do 15 era a Supercell, e nós sempre, como família e como quinzistas de coração, a gente sempre procurou fazer a seguinte pergunta: o que eu posso fazer pelo 15 e não o que o 15 pode fazer por mim. Então sempre foi esse o meu lema e sempre foi assim que eu fiz e sempre me pautei nesse tipo de postura. Tendo em vista isso, só para rememorar também, em 2022, final do ano, meu objetivo até então era reeleição no conselho, na presidência, já tinha inclusive na imprensa anunciado isso, quando numa quinta-feira foi informado para mim que na época quem era para ser o presidente decidiu que não poderia por motivos pessoais e tal. Eu tive que, naquele momento, tomar uma iniciativa de ser o candidato, porque o 15 não pode ter um buraco, não pode ficar com uma lacuna em relação a isso. Então eu sempre me coloquei à disposição do 15. E vocês que são da imprensa sabem muito bem que no meu último mandato de presidente do conselho, meu grande objetivo foi fazer com que a gente tivesse a possibilidade de ter uma SAF aprovada e pronta para, se em algum momento isso pudesse ser feito algum negócio. Na minha gestão como presidente, isso foi possível, presidente do conselho. Quando eu assumi como presidente, deixei claro que minha tarefa continuaria sendo buscar o melhor negócio possível e a melhor proposta que pudesse vir para o 15, lembrando que sempre caberia o 15 decidir sim ou não, mas que a gente teria que buscar essas propostas. Então eu com afinco fui atrás disso. Então o meu trabalho basicamente ficou focado em ir atrás de opções para uma SAF. Eu não me envolvi diretamente com os assuntos do dia a dia do 15, sejam financeiros, sejam de futebol, até porque existiam, no caso específico, além dos colaboradores, os diretores com essa função. Pois bem, eu costumo dizer que a gente pode dividir a história recente do 15 entre antes do Beraldo e depois do Beraldo. O que a gente percebe é que depois do evento Beraldo, da negociação, houve uma série de informações, uma série de especulações, uma série de suposições que começaram a surgir, e a gente percebe que isso despertou, inclusive, talvez, o interesse de muitas pessoas, que o 15 passou a ser talvez um pouco mais atrativo, porque quando eu assumi na minha gestão de presidente, o que eu recebi foi uma situação bastante delicada financeira, títulos protestados, condições de pagamento bem atrasadas, situações difíceis para se resolver. Essa é a situação do 15. E é novo isso? Não, o 15 sempre foi uma situação complicada. Mas eu decidi que durante esse período eu deveria tentar melhorar isso na medida do possível, tentar fazer o possível para que diminuísse a possibilidade de grandes números que não fossem fechada a conta e ao mesmo tempo trabalhar na questão da SAF. No primeiro ano nosso, ano passado, a gente conseguiu até um certo equilíbrio entre receitas e despesas, o que
É uma grande conquista, tendo em vista a história recente do 15. A gente sabe muito bem quais foram as dificuldades para se chegar nisso, mas mesmo assim com endividamentos, dificuldades para pagar. Lembrando sempre, em nenhum momento gestão financeira na minha mão. Eu nunca autorizei nenhum pagamento, nunca autorizei nenhum recebimento, nunca isso passa para mim, porque a minha atividade não é essa. Bom, o que aconteceu? Durante o meu período de férias, que eu comuniquei com bastante antecedência, houve a negociação do Beraldo e já existiam cotas que tinham sido previamente negociadas pelo diretor financeiro e uma cota que estava pendente, que também tinha sido feito um compromisso meu de deixar agendado para ser utilizado, porque era necessidade de caixa. Isso era necessidade de caixa e eu estava de férias. O que aconteceu? Foi efetivado, o dinheiro entrou na conta, o dinheiro foi utilizado por necessidade do 15, ou seja, tudo dentro daquilo que é o normal do dia a dia. Porém, como a gente está vivendo um momento onde falar do 15, e a gente sabe muito bem que como futebol é paixão, a gente está observando que, infelizmente, mais uma vez, esse ano a gente não subiu. Mais uma vez a gente tem algumas dificuldades. Então isso exacerba ainda mais o senso de paixão e também de perguntas do tipo: o que tem que ser feito de diferente? Por que não fazer alguma coisa? A gente tenta sempre fazer o melhor, às vezes não acontece, principalmente no campo. Lembrando que também no campo não foi minha atuação, em nenhum momento ficou definido, inclusive claramente dentro da nossa estrutura, de que o diretor de futebol teria autonomia para contratar, para escolher jogadores e para definir tudo isso, e que foi o que aconteceu. Eu também nunca me envolvi diretamente em nenhum assunto do futebol. Porque, de novo, eu venho de uma filosofia que veio do tempo do conselho, onde meu grande objetivo sempre foi a SAF. Pois bem, passei a dedicar meu tempo a isso, fiz inúmeras reuniões, tentei várias alternativas, tivemos inclusive no ano passado com uma empresa que foi um dos mandatários para fazer um negócio, que era do grupo PTG, infelizmente não evoluiu como a gente gostaria, não apareceram as propostas como a gente gostaria, mas eu nunca desisti, continuei insistindo. Em dezembro foram feitas essas cotas e para entre aspas, gerar um pouco de confusão talvez, foi criada uma ideia ou uma informação ou uma desinformação, que nós estamos vivendo muito na época da desinformação. Foi criada uma desinformação de que quantas cotas, afinal de contas, foram vendidas? 3, 4, 5, 6? A questão não é quantas cotas foram vendidas, e sim quanto era necessário para entrar no caixa, e o que entrou no caixa foi utilizado porque era necessário. Em resumo, é isso. Porém, foi dada uma dimensão muito maior para esse assunto do que talvez devesse ser dado. De novo, eu entendo que futebol é paixão, e para muita gente o assunto que interessa é falar sobre aquele assunto. O que acontece? Em nenhum momento me preocupei com isso, continuei fazendo o meu papel, fazendo aquilo que eu tenho convicção que é o certo, fazendo aquilo que eu acho que é o papel de um presidente, e fiz. Modéstia à parte, tenho certeza absoluta que fiz. E sempre procurei honrar isso, desde que meu pai morreu, fazem 20 anos, assim como honro hoje, baseado em meus filhos, baseado inclusive minha mãe, que é uma torcedora fanática que sofre muito com 15, e sofre inclusive com situações como essa. Porque ela sabe o quanto, eventualmente, hoje nós estamos falando sobre uma coisa extremamente injusta, porque não existe absolutamente nenhuma prova de absolutamente nada que seja contra mim. No entanto, de novo, futebol é passional. Como você faz para se defender de alguma coisa que tem muito mais o conceito e o conteúdo passional do que racional? Vocês que são da imprensa, me digam como você classifica o que você chama de transparência ou comunicação. Como que você pode dizer o que é ser transparente ou comunicar ou não? Você tem que ter, na medida do possível, acredito eu, você tem que ter uma
definição clara e objetiva do que você está dizendo que não foi comunicado ou que foi comunicado. Isso em nenhum momento ficou claro. No entanto, houve um julgamento que, na minha opinião, foi feito de forma sumária, porque uma vez que está se decidido que vai ser feito o julgamento, vai ser feito o julgamento e é feito e acabou. Então, pode se defender do jeito que quiser, porque uma vez que está formada uma ideia, a ideia está formada. E foi isso que eu presenciei. E aí vem aquela pergunta: isso aí tem como provar que eu fiz alguma coisa? Em hipótese nenhuma, até porque não fiz absolutamente nada. E muito pelo contrário, tem mais um detalhe. Fiz questão de solicitar que nesse período fosse feita a extensão da auditoria, porque desde o tempo em que eu fui vice-presidente do CELS, isso há 10 anos, nós passamos a adotar a ideia de que o balanço do 15 deveria ser auditado, para evitar conversa mole, de que será que está certo ou não está. Então é o seguinte, além da auditoria desse ano, 23, eu solicitei que fosse feita uma extensão dessa auditoria para esse começo de ano também, para que não restasse dúvida nenhuma de que não existe absolutamente nada que possa estar escondido ou errado ou que não seja adequado. Espero que, inclusive, nesses próximos tempos, essa auditoria fique pronta e esses documentos possam circular. Inclusive, gostaria de contar com vocês para fazer esses documentos circularem, porque é de grande importância que isso circule para que se evite a desinformação. Bom, o que acontece? O Conselho decidiu que, baseado em critérios bastante subjetivos, eu não tenho transparência, ou eu não tive transparência, ou sei lá o que for, seja isso, porque eu gostaria muito de que se alguém pudesse um dia dizer para mim que transparência e no que e como, eu ficaria muito feliz e ao mesmo tempo eu poderia de repente até responder, porque fica muito complicado você responder sobre uma coisa subjetiva. E é o que acontece. Tentei responder, as respostas foram levadas ao vento, provavelmente, e numa decisão que, inclusive, eu deixei claro que o meu objetivo, sendo de fazer aquilo que fosse melhor para o 15, e que o meu objetivo de vida seria, em algum momento, conseguir uma proposta nesses dias recentes, depois de um bom trabalho, um trabalho insistente com muitos grupos, apareceu uma proposta. Eu fiz questão de que ficasse claro para todos que a proposta estaria à disposição do 15, do Conselho, de todos, para poder analisar, e que para que não houvesse nenhum tipo de dissabor ou de condição que alguém imaginasse que, se a minha presença pode representar algum tipo de dissabor ou pode representar algum tipo de constrangimento, eu pedi o meu afastamento. E disse, estou me afastando, para que vocês possam fazer isso bem feito, se é que é assim, se vocês acreditam que a minha figura é que pode representar algum tipo de problema em si, então estou pedindo afastamento. E estou ao mesmo tempo feliz porque talvez o meu grande objetivo de vida, que seria que um dia existisse uma proposta, chegou, então eu posso dizer até que eu estou me sentindo realizado. Dali em diante, se as coisas vão evoluir, nós que somos quinzistas de verdade, nós sabemos o quanto a gente quer que o 15 seja realmente maior do que ele é. E quanto é importante a profissionalização para um futuro que se desenha de grande competitividade no futebol. Bom, eu acho que eu fiz a minha parte. Hoje, fui surpreendido com a decisão ontem do Conselho e eu teria duas situações para poder pensar. Uma, eu poderia pensar como talvez a maior parte dos conselheiros pensaram, pensar em si só. Porque se você pensar só em você, eu tenho medidas jurídicas que são cabíveis para eu derrubar esse tipo de decisão, porque é uma decisão que está bastante frágil do ponto de vista de fundamentação, porque ela tem uma fundamentação bem fraca. Mas a pergunta é assim, se eu fizer isso, o que é que eu ganho com isso? E o que o 15 ganha com isso? Eu só posso dizer para vocês uma coisa, se eu fizer isso, 15 perde. Porque a gente vai estar trazendo para o 15 uma situação que o 15 não merece, que é uma situação de disputa judicial.
E por que isso? Porque alguns decidem que acham que são mais donos do 15 do que outros e por isso pensam primeiro em si. Eu prefiro não pensar assim. Eu, desde o primeiro momento que eu entrei nesse lugar, que eu sempre fui voluntário, em todos os tempos em que eu estive aqui, não houve uma conta de R$ 1 que o 15 pagou para mim. Nenhuma despesa minha foi paga pelo 15. Todas as vezes que eu fui para qualquer lugar, para qualquer viagem, eu paguei com meu dinheiro. Nunca. Para um time que tem dificuldades financeiras, não é justo que um dirigente que possa utilize o dinheiro do lugar. Então, em nenhum momento utilizei dinheiro, recurso do clube. Fiz, não só quando era patrocinador, mas fiz N na época de patrocinador. Fiz muitos aportes no clube. E lembrando importante, eu valorizo muito quem fez empréstimos para o 15. Mas eu nunca fiz empréstimos para o 15. O que eu fiz foi patrocínios e doações. Eu nunca coloquei um centavo no 15 que fosse para voltar para mim. Então eu me sinto hoje, e por isso que eu pedi para que vocês estivessem aqui, eu me sinto muito triste. Porque quando a gente vê a história do 15, eu diria que o 15 não merece uma situação desse tipo, assim como eu também não mereço. Mas como na vida a gente sabe que nem sempre as coisas acontecem por justiça, sim porque algumas pessoas decidem, e se às vezes elas se juntam, elas conseguem ter até uma voz mais alta do que aqueles que são justos, o que a gente pode fazer? Eu poderia aqui lutar, eu poderia brigar, eu poderia judicializar, eu poderia fazer várias coisas agora. Eu sou voluntário aqui. Eu não sou assalariado. E a minha vida, e a da minha família, e das pessoas que eu amo, podem ser prejudicadas por isso. Então, para que eu faria isso? Eu prefiro que vocês que estão ouvindo o que eu estou falando, chequem o que eu estou falando, rechequem, chequem mais de uma vez. Vocês que são da imprensa têm capacidade, vocês que têm capacidade muito clara de observação e de análise. Chequem, porque se eu estiver falando alguma coisa que não seja verdade, apontem. Mas se for, como eu estou dizendo que é, porque eu também vou procurar as provas para poder confirmar isso, e a principal prova vai ser a auditoria, que vai ser concluída, espero eu, porque se eu posso pedir alguma coisa para quem está continuando, é que quem continue termine essa auditoria, porque isso é muito importante, para que pelo menos, eu não vou voltar, eu acho que não é justo e nem seria um momento adequado para isso, eu não vou voltar, mas que o 15 não merece que na história dele fique marcado, nem na minha, nem no 15, e que houve uma situação como essa. Pelo bem do 15, eu tenho, estatutariamente falando, hoje o Conselho tomou uma decisão, eu tenho 3 dias para poder solicitar uma assembleia, para poder tratar desse assunto, eu posso depois questionar juridicamente N coisas e falhas que existem especificamente nesses documentos, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou porque eu acho que está na hora. São Paulo disse uma vez uma coisa muito interessante. Ele disse: combati o bom combate. Eu acho que eu já combati o bom combate. Eu não vou combater mais. Porque se existirem tantas forças e tantas pessoas que se escondem por detrás de dizer que são quinzistas, que se dizem apaixonados pelo 15 e que numa hora dessas preferem pensar primeiro em si e não no clube, eu não vou estar nesta lista. O futuro vai provavelmente dizer mais claramente se isso fazia sentido ou não no que eu estou dizendo. Então, por isso eu faço questão e agradeço a presença de quem pôde estar aqui hoje, porque eu precisava dizer isso. Isso era fundamental que eu dissesse, porque senão o julgamento que vão fazer de mim e das minhas atitudes e das minhas palavras vai ficar ao cuidado de quem? Ao cuidado de quem quiser dizer o que quiser. Vocês são pessoas e sempre foram extremamente justas e corretas naquilo que informam e noticiam. Então, por isso eu fiz questão de ter essa conversa, pedir essa liberação, inclusive só para vocês terem uma ideia do nível
de perseguição que eu estou sofrendo nesse momento, chegou-se a questionar se eu teria o direito de usar esse espaço e se eu teria o direito de convocar uma coletiva de imprensa para poder falar a minha parte. Ou seja, nós estamos vivendo um momento de exceção, nós estamos escutando algumas coisas que estão nos preocupando. Eu sou advogado em formação, eu sei que aqui tem mais pessoas também com essa formação. Nós estamos vivendo um momento de exceção, onde a liberdade de expressão vai deixar de existir, ou então as pessoas não vão poder dizer pelo menos a sua parte. Eu só posso agradecer por vocês terem vindo aqui hoje. E para mim, já valeu muito. Já valeu tudo. Porque tudo aquilo que eu fiz, eu estou com a consciência muito tranquila, que eu só fiz o melhor pelo 15. Se houveram erros, não se confundam erros com decisões deliberadas para prejudicar um clube. É muito diferente uma coisa da outra. Todos que estão dentro dessa sala aqui já cometeram erros, até porque nós somos seres humanos. A pessoa aqui que podia dizer nunca errei, é mentirosa. Todos nós podemos cometer erros. Assim como os colaboradores que estiveram prestando serviços nesse período, inclusive eu tenho um aqui, que também, já aproveitando falar, foi um dos que também foi tratado também de forma como se fosse um Judas também, para poder malhar em cima do pau. Então é assim, por quê? Porque erra, falha. Só que a pergunta não é se erra, a pergunta é qual é a intenção? É deliberado? É para prejudicar? É para fazer o mal? É para prejudicar um ícone social que eu sempre disse que o 15 é isso? Não é. Então eu, da minha parte, eu queria deixar isso claro para vocês e não quero falar mais, porque senão eu não vou falar, vou ficar emocionado e eu prefiro que vocês façam as perguntas que quiserem fazer. Pessoal, a gente vai começar as perguntas. Eu vou fazer as que foram enviadas, depois eu vou abrir para todo mundo fazer, tá bom? Eu vou fazer a primeira pergunta que vem do Marcelo Sá. Você não quer usar o fone e depois você me passa, porque assim fica gravado. Você está gravando? Vocês estão gravando? Estamos gravando. Primeira pergunta do Marcelo Sá, da Rádio Jovem Pan News. Se o senhor vai recorrer da decisão do Conselho Deliberativo? Eu já respondi. Eu tenho o direito, eu tenho inclusive vários advogados, assim como eu, vários advogados meus disseram que além do direito, todas as alegações são fraquíssimas, são muito fracas, mas não vou porque não quero ficar mais num ambiente onde pessoas que se dizem que são quinzistas, que amam o 15, agem deste jeito, pensando só em si. Eu vou ser um exemplo, então, de pessoa que não pensou em si. Porque se eu só pensasse em mim, eu levo o meu mandato até quando eu quiser, judicializando. Eu não vou fazer isso. O Matheus Pedroso, da Rádio Web TV Resenha Show de Bola Piracicaba, perguntou: boa tarde, Luiz, tudo bem? Sabemos do seu potencial de empresário. Por que faltou com compromisso com o 15? Eu não sei como ele, de novo, vocês percebem o que é falar transparência? O que é faltar com compromisso com o 15? Eu não sei, se eu faltei com algum compromisso, faltou alguém me dizer que compromisso seria, porque daí eu poderia dizer, caso contrário, me parece uma observação extremamente vaga. Fábio Bistalden mandou as duas perguntas para o senhor. Gostaria de saber se o senhor recebeu com surpresa esta decisão e se pretende recorrer, que foi que o senhor já respondeu, e na opinião do senhor, qual a motivação que levou o seu afastamento? Depois de algum tempo não foi mais surpresa não, porque quando eu percebi que o interesse pessoal de alguns está acima da instituição, eu percebi que tanto faz, qualquer coisa que fosse comunicada ou fosse apresentada não ia fazer diferença nenhuma. E como que é a outra pergunta? A pergunta é, na opinião do senhor, qual foi a motivação que levou ao seu afastamento? A motivação é
política pessoal e talvez até interromper alguns avanços que eu defendo e sempre defendi. Não sei, é difícil, porque quando você é julgado por uma coisa que você sabe que você fez e que você tem de errado, é uma coisa. Quando você é julgado por uma coisa abstrata e subjetiva. Bom, vamos às perguntas dos demais. Luiz, boa tarde, sou o Airã, do canal de Piracicaba. Obrigado aí pela divulgação dessa coletiva. Primeiro eu queria saber se você se sente traído por estar sozinho, né, não ter nenhum membro da diretoria com você nesse momento. Então, você está falando aí, né, dando seu posicionamento de forma solitária. Eu queria saber se essa falta de transparência pode ter a ver com a questão da venda das cotas do Beraldo. Se sim, o que seria? E se não, qual foi o motivo da negação? E eu também queria saber se é possível a gente saber quantas cotas foram vendidas, mas o valor total das cotas que foram vendidas, por favor. Eu diria que nesse momento nada melhor do que eu estar aqui sozinho, sim. Não é questão de estar abandonado ou não estar abandonado. A minha defesa tem o que eu fazer, o que eu sei, o que eu faço, o que eu deixo de fazer e, consequentemente, eu tenho consciência tranquilíssima de que não fiz absolutamente nada de errado. Em vários momentos foi necessário, talvez, que algumas pessoas se posicionassem de forma um pouco mais clara e objetiva, seja para dizer, ó, tá errado isso, ou seja para dizer, ó, desculpa que quem errou fui eu, e eu falei coisas que não era para falar. Isso aconteceu. Aconteceu na minha diretoria, aconteceu no conselho, aconteceu em N lugares. Só que tem um detalhe, de novo, eu não sou a pessoa mais indicada para fazer julgamento de ser humano. Porque as pessoas falam, elas têm dificuldade. Num momento que nem esse, poucas pessoas fariam o que eu estou fazendo aqui agora, de cara com vocês, falando o que eu estou falando e deixando claro que, de novo, posso me defender, tenho direito e deveria, talvez, mas em nome da minha família, dos meus amigos, das pessoas que me conhecem, não devo fazer isso. Porque se eu fizer isso, é prolongar uma disputa, uma briga com pessoas que, na minha visão, não amam o 15, não gostam do 15, mas por algum motivo talvez não gostem de mim. Então, já que é assim, se o problema sou eu, já está resolvido o problema. Se o problema sou eu, se você não gosta de mim, se ele não gosta de mim, está resolvido, porque é só eu sair. Daí segue a vida, segue as coisas andando, porque não vai ter grandes problemas. Quanto à questão das cotas, de novo, eu expliquei no começo, o grande problema foi que nós conversamos em várias reuniões, a necessidade do 15 nunca foi diferente de que se vendessem pelo menos 6 cotas de R$500 mil para cobrir a necessidade de caixa que existia. Isso foi colocado N vezes, principalmente pelo Arnaldo, diretor financeiro, tá? Que fez as contas junto com o financeiro que está aqui junto, que pode confirmar que as contas foram feitas juntas entre o diretor financeiro e o gestor financeiro, que chegaram à conclusão da necessidade e a elaboração da ideia, que inclusive eu parabenizei o Arnaldo quando ele criou o modelo do mútuo, que seria baseado em fazer um negócio onde a pessoa colocaria os 500 mil e teria eventualmente uma possibilidade de ter algum ganho em cima de futuro ganho, de valorização, etc. Tal. Foi ele que desenvolveu o modelo também e ele começou a tentar negociar isso, lembrando uma coisa, gente, não é fácil você chegar para ninguém e falar para ele, viu, você não quer, por mais que pareça, mas não parece ser meio óbvio que você vai pôr um dinheiro e depois vai multiplicar e duplicar? Só uma pergunta eu faço para vocês. Todo mundo fala do dinheiro do Beraldo, né? Se você tivesse hoje uma coisa, os 15 estivesse devendo hoje para você, será que você não entraria na justiça e pediria para bloquear o valor lá? Se vocês forem procurar ver, vocês vão ver que muita gente já está fazendo isso. Então, quem está sonhando que vai ter uma grande sobra em relação ao dinheiro do Beraldo, é porque não sabe fazer conta e não conhece do meio jurídico. Porque
o meio jurídico é muito claro que, a partir do instante que existe uma possibilidade de entrada de receita, quem tem a receber corre lá para poder tentar bloquear. Isso vai acontecer, gente. Eu não estou dizendo, você está desejando isso. Eu não desejo nada disso, muito pelo contrário, eu desejaria que não precisasse. Só que a situação do 15 já vem de muitos anos com alguns endividamentos. Então, isso desemboca agora nessa situação. Então, foi muito conversado, muita conversa mole, principalmente sobre uma quinta cota, que, de novo, eu vou só repetir, como que aconteceu isso? Eram necessários 6 cotas. Até novembro, nós tínhamos 3 cotas e meia, 4, e antes de eu viajar de férias, eu falei com o Arnaldo que eu tinha conseguido já com um banco, um fundo, que eles pudessem fazer uma cota. E isso foi, e saí de viagem. Quando eu viajei, no meio da minha viagem, foi ligado perguntando, olha, vai precisar de dinheiro, tá tudo certo isso? Eu falei, fique sossegado que está sim. Tanto estava que comuniquei para o gestor financeiro, que já tinha isso. O gestor financeiro, por determinação e orientação do jurídico, não era para manter dinheiro sobrando nas contas, porque nós estávamos sempre sujeitos a bloqueios na conta. Então, o dinheiro tem que entrar no dia que você precisa para usar. Se tem folha, já pensou se você deposita o dinheiro um dia antes e vem um bloqueio, você fica sem dinheiro para pagar a folha, daí depois os caras vão querer matar todo mundo porque o jogador não recebeu, e você vai explicar, não, mas sabe o que acontece? É que bloqueou o dinheiro. Então, a gestão competente e séria do Israel fez nesse período, e infelizmente, mesmo com tudo isso, Israel, tivemos bloqueio no ano passado. Então, mesmo ele tomando todos os cuidados, houve bloqueio. Então, imagine na hora que a gente vai receber dinheiros desse valor, de que a gente precisa muito, porque não é assim, vai pegar o dinheiro, mas não precisa. Se não precisasse, o dinheiro estava até hoje na conta. Imagine que se isso fosse um negócio que você falasse assim, que fez isso? Por que pegou esse dinheiro? Porque não precisava, né? Então vamos pegar um dinheiro que não precisa. Onde que estaria a lógica disso? Até porque se não precisasse, devolve para todo mundo o dinheiro. Vai pôr um dinheiro aqui que não precisa. E daí criou-se toda uma narrativa, que hoje a palavra está bonita, né? Criou-se toda uma narrativa de que essa cota seria fantasma, seria de laranja, seria do Luiz Guilherme. Primeiro que seria ridículo eu, como presidente, fazer uma compra de uma cota. Não faria sentido isso. Nem através de mim, nem através de ninguém. Então isso não faz sentido. Mas você chegou a ser acusado disso pelo conselho? Por quê? De ter comprado a cota? Indiretamente sim, porque chegaram a falar em laranja. Sendo que não tiveram a hombridade de ir lá, que aliás, o que eu fiz? Marquei com a pessoa que eu conheço, o dono do fundo, que é um fundo que movimenta milhões, que faz operações e fez operações para Cruzeiro, para Guarani, que eu fui lá pedir, pelo amor de Deus, para ele ajudar. E que abriu até a possibilidade de ajudar mais o 15. E eu falei para os conselheiros, gente, vocês não precisam acreditar em mim. Vamos lá, vai lá, visita eles. Porque, vocês concordam? Vocês que são repórteres, tem coisas que vocês, não é só escutar, vocês têm que ir lá e checar, né? Vocês vão lá e veem, vocês vão ver em loco e tal. Eu fiz questão de fazer isso. Vamos lá, você vai conversar para ver que existe um lugar, para não ficar pensando que é um lugar fictício que foi inventado. Sabe o que aconteceu? Só foi o vice-presidente do conselho. Nenhum conselheiro foi. Então fica difícil. Porque se você quiser criar uma narrativa e você quiser bloquear todas as possibilidades, você cria. Só que a gente chegou nessa situação onde é daí dito que eu tive falta de transparência. E daí, de novo, eu gostaria que quem pudesse, alguém aqui pudesse me dizer o que é isso, e como se classifica isso, e como seria isso. Porque eu não sei, não consigo. Então eu só posso entender que tem uma força coletiva que não me quer aqui.
Independente de todos os anos em que eu fui conselheiro, que eu fui vice-presidente, depois presidente, depois presidente do conselho, vice-presidente, secretário, com muita honra, na época do Dr. Jonas. Talvez ele possa até dizer melhor, posso ter feito alguma coisa de errado, não sei, pode ser, mas então, por favor, aponte, mas aponte com clareza, porque nesse momento não está sendo uma coisa com clareza, está sendo sim subjetiva, mas de novo, prefiro pensar no 15, porque o 15 não merece que isso vire um assunto polêmico, alongado, nas semanas e meses que se passam, que vão se passar. Eu prefiro que quem esteja aqui cuide do 15, porque eu vou ter consciência tranquila, e vocês vão poder saber do que eu estou falando e o que é verdade, até porque a verdade só existe uma, e a verdade é essa. Boa noite, Dr. Jonas. Boa noite, senhor. André Gerval de Piracicaba. Eu queria saber, da parte do 15, com relação à vida do Beraldo, qual que é a parte que cabe ao 15, quando recebeu, quando está projetado para receber? E o senhor disse uma coisa que é preocupante, a questão dos bloqueios judiciais. O quanto desses bloqueios comprometem esses recursos? Ou esses recursos estão todos comprometidos com outras demandas do 15? A questão do Beraldo foi assim: São Paulo vendeu, e quando a gente solicitou a eles uma cópia do contrato, eles disseram que eles não poderiam apresentar, porque eles têm uma cláusula de confidencialidade e com o Paris Saint-Germain, que eles não poderiam enviar uma cópia, mas poderiam mostrar. Então, o diretor jurídico nosso foi até lá, o diretor jurídico deles teve acesso ao contrato e pôde ler detalhadamente, para que a gente não tivesse, falaram, mas a gente viu. Então, teve essa constatação. Basicamente, o que foi constatado é que o São Paulo vendeu o Beraldo por 19 milhões de euros, com 3 parcelas a receber: 31 de maio, 31 de outubro e depois 31 de outubro do ano que vem. Ou seja, nesse período, o 15 até aqui recebeu 0 dinheiros de Beraldo. Então, fica todo mundo sonhando que o 15 já está com dinheiro sobrando no caixa, por isso que inclusive gera essa dúvida. Por que fez isso se você está com o dinheiro do Beraldo? Que dinheiro do Beraldo? Lembrando um detalhe, vocês principalmente são da crônica esportiva, quem vai receber? O São Paulo. Vamos mudar um pouquinho a palavra. Deve repassar. Né? Espero que sem grandes dificuldades, mas pode acontecer. Pode ser que roube, pode ser que aconteça alguma coisa, pode ser que a gente tenha que até, sei lá, tomara que não, mas precisa ter uma atitude diferente para receber isso. Por quê? Porque quem vai receber é o São Paulo. Cabe a ele, juridicamente falando, a obrigação de repassar. Então, se você estivesse fazendo um fluxo de caixa, você pode garantir que esse dinheiro vai estar aqui. Primeiro que é 30, vamos começar, o primeiro é 31 de maio. Você pode garantir que em junho esse dinheiro está aqui? Tomara, né? Vamos ver, tomara que aconteça. Vou citar um exemplo de uma coisa para vocês entenderem, que é assim. Erisson foi vendido pelo Botafogo, e nós temos ainda lá não posso falar valores porque de cabeça não me lembro. Tem ainda alguns valores a receber dele. Botafogo recebeu. Botafogo já repassou por 15? Está se tentando amigavelmente, até que chegue um ponto que talvez não vai ter que se judicializar. Então, às vezes acontece, né? Porque nós estamos falando de repasse. Isso, por isso que não se sai judicializando já. A gente tenta várias tentativas primeiro, amigáveis, para depois pensar em judicializar. Então, o dinheiro do Beraldo nem apareceu ainda. Fora isso, o que acontece? Vamos imaginar de novo que você tivesse alguma coisa a receber do 15. Você acha que a pessoa que tem a receber já não pensou em ir lá e notificar o São Paulo para que esse dinheiro seja bloqueado lá direto? Então,
Então, nossa vida de 15, que eu vou continuar falando nossa, mesmo não estando aqui na gestão do dia a dia, a nossa vida de 15 nunca foi fácil e vai continuar não sendo fácil. Quem está achando que vai vir tempos assim de grandes facilidades, grandes, né? Está sonhando sobre um negócio que, sinceramente, eu não acho que vai acontecer isso. Continuo achando que o grande salto que o 15 pode dar de mudança de patamar chama-se SAF. SAF organizada, alguém do negócio, alguém do mercado de futebol que entende como funciona isso, que tenha capitalização, que tenha motivo para fazer um time competitivo, que entenda, porque eu pense bem, gente, nós já tivemos, entre aspas, quase que uma SAF no tempo da TAM. E o que aconteceu? No dia que deu problema, os caras tacaram um rabinho de pilha na cabeça do Rolim e ainda quiseram bater nele e nos netos dele junto. O que aconteceu? O homem nunca mais quis vir aqui. E eu me lembro disso, para vocês entenderem esse episódio. Esses dias eu estava conversando com um sujeito que era do conselho, que era um grande amigo do meu pai, Jonas. E ele contou as histórias, eu não sabia dos detalhes, ele contou as histórias, que inclusive daí, quando o Rolim aconteceu isso, meu pai junto com ele foram lá em São Paulo para conversar com o Rolim, porque o Rolim ficou muito, o Rolim falou assim, nunca mais piso lá. E ele realmente nunca mais pisou aqui. Só que ficou uma quirela que parece que tinha coisa para pagar, e eles não tinham daí mais o dinheiro. Daí eles foram lá, parece que o Rolim chegou para eles e falou assim, viu, tem um jogador meu que está no lugar ali, vocês podem até ficar com o dinheiro, mas nunca mais quero saber de 15, nunca mais quero falar sobre isso. Então, nós já tivemos uma experiência de quanto é difícil, porque o futebol tem isso, gente. O futebol tem um negócio de paixão, que é um negócio impressionante. O ser humano, ele parece que quando ele se envolve com o futebol, ele começa a derivar para a parte mais animal dele. E se você não tiver um controle, você passa do limite. Alguns até passam, né? Então, no nosso caso, eu vejo que quem estiver na gestão daqui para frente, eu confio que o Rodolfo, mesmo o Arnaldo, são pessoas que entendem isso, porque eles sabem do que se trata. Eles não estão chegando agora, eles têm essa noção, eles também concordam quando eu estou dizendo que, teoricamente, o 15 não precisava disso agora, não tinha necessidade nenhuma de uma situação como essa, nesse momento, mas quando alguns querem, quem segura isso? Quando a boiada quer, quem segura a boiada? É a sensação que eu tenho nesse momento. Só a parte que cabe aos 15 dessa venda liberal é 20%. 20% É. Eu faço, deixa os meus amigos fazendo, né? Mas alguém quer fazer, gente? Eu não vejo você pode fazer primeiro, depois dá uma pergunta. Eu vou descer só com o chile. Eu vou comentar aqui. Eu estou muito distante, né? Para cá. Luiz, Vitor Prates, Rádio Piracicaba e Rádio Educadora, sobre a questão da SAF, né? Você falou em que ficou nessa negociação. Qual está o andamento sobre isso? Nesses quase 2 anos, eu conversei com pelo menos 20 entes que talvez tivessem interesse e que pudessem eventualmente evoluir para alguma coisa. E a gente percebe que não é fácil, porque o futebol, realmente existem muitas pessoas que às vezes enxergam que isso pode ser interessante, mas que tem uma restrição danada, até porque, vamos pensar no caso do 15. Do mesmo jeito que o 15 tem coisas que são atrativas, tem coisas que são repulsivas. Então tem coisa que o pessoal pode pensar, por exemplo, se você quiser sossego, talvez o 15 não seja o melhor time para você comprar, né? É melhor você comprar um time que não tem torcida, porque você vai conseguir fazer o que você quiser. Então, mas por outro lado, você não tem quem vá no campo. Então tudo tem prós e contras, né? Como tudo na vida. E o que acontece? Eu vim insistentemente conversando com muitos deles, inclusive ano passado, tentei até um empréstimo ponte, para não ter que fazer essa questão das cotas, tentei com um que era interessado a fazer um empréstimo ponte para o 15, para poder não precisar fazer essa questão das cotas. Infelizmente, na última hora, a empresa que talvez ia fazer esse empréstimo ponte não pôde fazer, porque eles estavam numa negociação de uma aquisição hostil de um outro negócio deles lá, tal, porque a empresa
são normalmente empresas muito grandes. E o que acontece? De lá para cá foi evoluindo ao ponto de que eu consegui, nesses últimos dias, chegar num ponto de ter uma... Porque conversa é uma coisa, eu tenho interesse, tá, mas no papel, tem no papel alguma coisa? E o que aconteceu? Sexta-feira eu consegui que alguém me mandasse um papel, uma pré-proposta. Eu fiz questão disso, fiquei muito feliz, porque eu falei, puxa, agora sim, a gente pode dizer que tem um começo de conversa que dá para evoluir. Só que na sequência, o conselho nosso acha que é melhor interromper a minha gestão, sendo que eu já tinha pedido para sair, sabendo que haveria talvez esse questionamento, para que não atrapalhasse isso. Mas mesmo assim o conselho prefere dar continuidade num processo desnecessário, que só tem como finalidade expor o 15, diminuir o valor do 15 perante a comunidade ou perante todas as outras entidades, diminuir o meu valor pessoal, porque qual é a finalidade de um negócio desse sem ser expor o Luiz Guilherme a uma coisa que ele não precisaria estar sendo exposto? Mas de novo, eu aceito, porque eu penso primeiro no 15. Se eu estivesse pensando de novo em mim, eu estaria tomando uma atitude diferente. Eu estaria brigando, lutando, porque eu estou sendo acusado de uma coisa que não fiz, não tem prova, não está errado e não tem absolutamente nada com isso. Mas, para quê? Para prejudicar o 15? Não vou fazer isso. Então, hoje, posso dizer isso, só que tem um problema, Vitor. O simples fato de eu falar isso pode já ensejar que alguém já queira falar bobagem. Então, eu não estou falando mais isso. Aquilo que eu falei, eu estou apagando, entre aspas. Deixa para que daqui para frente, quem estiver na gestão, converse com essas pessoas, para não dizer que teve a atuação do Luiz Guilherme, até aqui eu atuei, daqui para frente eu não atuo mais. Espero que quem estiver na gestão disso, e eu confio que Rodolfo, Arnaldo e quem for de boa vontade, fé e inteligência que esteja junto com eles, saiba olhar e analisar propostas para realmente chegar numa coisa que seja adequada para o 15. Mais alguém, pessoal? Você quer perguntar se você está no microfone para registrar? Luiz, boa tarde, também. Luiz, a cota foi vendida 28 de novembro. Teve uma reunião do conselho em dezembro e depois outro em janeiro, e parece que não foi falado sobre essa cota vendida a quinta cota. O Arnaldo sabia disso, o senhor sabia, faltou comunicação, o que aconteceu? Na verdade, é assim, eu estava de férias, só para lembrar. Eu deixei isso finalizado e acertado, só era definir que dia havia precisado do dinheiro. Só isso. Lá pelo dia 12 de dezembro, o Arnaldo me ligou e perguntou se estava tudo certo. Eu disse, está tudo certo, agora é só tratar com Israel, com o pessoal do pagamento. Então ficou, vamos dizer assim, de uma forma que está tudo certo, então o dia que precisar do dinheiro é só solicitar. Foi isso que aconteceu. Só que, acredito eu, que talvez baseado no dia a dia dele, ele se esqueceu disso. Só que tem um detalhe, é muito simples. Se ele esqueceu, tem um esquecimento que ele não teve, que é o seguinte: no dia 8, quando o dinheiro entrou, se você é o diretor financeiro, se você esquecer, eu combinei com você que eu vou depositar 500 mil, tá? Se no dia 8 entrar 500 mil na sua conta, e você não sabe o que é, você usa o dinheiro. Então, não precisa nem dizer que houve esquecimento. Gente, eu até pela minha própria origem jurídica, eu não gosto e não faço acusações. Eu prefiro sempre levar pelo lado do esquecimento, da boa-fé, do sei lá o que for, mas que não tem lógica, não tem, concorda? Porque se você precisa, simples, você precisa de dinheiro, dia 8. O financeiro entra em contato com quem tem a cota e fala, deposite no dia 8.
no dia 8 é depositado o dinheiro por questão de proteção, porque podia depositar dia 30 se fosse preciso, podia ter depositado dia 27 de dezembro se precisava para o dia 8, porque era dia de pagamento. Depositou o dinheiro e o dinheiro foi usado. Está lá no extrato. Não está uma coisa de conversa, porque se eu estivesse falando isso para você poderia dizer amanhã. O Luiz Guilherme falou um negócio, está até gravado, mas a gente foi lá ver e não é isso. Vai estar lá no extrato. Então, sabe, faltou talvez, que o que está se confundindo, transparência, na verdade o que talvez tenha faltado foi comunicação entre as partes. Não estou falando eu, porque eu estava de férias. Entre as partes, que pudesse conversar entre si e entendesse melhor a situação, até porque, que nem eu falei para vocês, se me perguntar, que nem vamos dar um exemplo, nós estamos aqui inclusive gravando, se eu dissesse para você, eu respondi a pergunta dele dizendo 19, se eu tivesse dúvida se é 19, você concorda que é melhor eu dizer, olha, eu não tenho certeza do número? Porque se eu falar 18.750 e você registra isso, amanhã vai dizer que o presidente falou 18.750 e era 19, ou o contrário. Então, às vezes acontece na comunicação das pessoas terem esse tipo de coisa. Então, por isso a gente tem que ter cuidado de não falar as coisas sem ter uma certeza muito grande. E a certeza, nesse caso, no dia em que foi feita essa coletiva, o dinheiro já estava ali, já estava sendo usado. Então, é nisso que eu estou falando. Infelizmente, para mim, isso foi uma falha de quem estava lá e que, para meu azar também, porque eu costumo dizer o seguinte, um avião não cai só por causa de um fato, cai por vários. Então, se nós estamos hoje aqui conversando disso, é porque houve várias situações. E uma delas que provavelmente acabou ficando ruim era o fato que eu estava de férias. Porque provavelmente nessa coletiva eu estaria presente e para falar alguma coisa eu estaria dizendo, mas eu estava de férias, eu não estava aqui. E eu não consigo fazer o relógio voltar para trás e a pessoa desfalar o que falou. Vocês que são na mídia sabem muito bem, não existe palavra desfalada, né? Por isso que a gente tem que pensar bem quando a gente fala. Mais alguém, pessoal? Boa tarde, colegas. Posso chamar vocês de colegas? Luiz Guilherme, você conhece minha trajetória aqui. Eu preciso fazer esse breve introito justamente para situar a minha relação com você e com o 15. Eu vim aqui em 2001, que ele estava fechando as portas, fui diretor jurídico, fui secretário do conselho, fui 10 anos presidente do conselho deliberativo. Numa dessas gestões, você ocupou o cargo de secretário junto comigo. Meu vice nesses 10 anos sempre foi o Caprano, que você também conhece. Né? E na eleição que você se elegeu presidente do 15, o único voto contrário foi meu. Você sabe disso. Isso todo mundo sabe, isso é muito claro. A gente estava querendo me proteger. Talvez fosse esse o intuito. Porque a gente conhece bem aqui dentro como é que é. Por isso que muita gente se afasta do 15. Muita gente se afasta por conta disso. Eu mesmo, quando fiz o estatuto lá atrás, 2006, 2007, coloquei lá a situação de conselheiro vitalício e o conselheiro vitalício não registra falta. Então ontem eu nem justifiquei minha ausência, não vi ontem, não viria. Eu não ia assistir uma situação dessas aí que eu entendo que está errado. Mas eu vou fazer algumas perguntas para você, bem rapidinho. E tem um detalhe, viu? Eu não queria puxar isso para o lado pessoal, mas você sabe que eu lembro de você todas as manhãs, né? Ah, sim. Quando eu saio de casa, eu dou de cara com o prédio lá. Então, eu posso dizer que eu tenho tudo para torcer para que o Luiz Guilherme seja realmente achincalhado. Só que a gente tem que dividir as coisas. A gente tem que dividir as coisas. A gente tem que ser justo nessa hora. Se não virar um processo kafkaniano aqui, aí é complicado. Né? Vou fazer uma pergunta bem rápida. Você até leva o microfone para você, você nem precisa pegar. Você roubou 15? Claro que não. Você agiu com uma fé nos seus 2 anos aí, ou quase 2 anos? Nunca. Ontem, nessa reunião do 15, você foi afastado ou destituído?
faço nem ideia do que eles fizeram. Veja só, eu tenho outro conselheiro aqui que já foi conselheiro na minha época, que é o Vitor Prats, né? Sempre também honrou o Conselho Deliberativo com a sua presença aqui, com as suas proposições. O Conselho Deliberativo, no meu entendimento, ele não tem, tecnicamente falando, ele pode até julgar, porque lá no Estatuto hoje tem a questão do Conselho, a Comissão de Ética, etc. e tal, mas a palavra final tem que ser dada pela Assembleia de Associados. Isso é preceito de ordem legal. Está lá no Código Civil, artigo 59, inciso 1. Destituição de gestor é só Assembleia de Associados. Foi por isso que eu tentei provocar isso há 2 meses atrás, mais ou menos, que o Conselho rechaçou aqui. Trouxe essa proposta, eu e o Dr. Silvestre, que foi presidente do Conselho Deliberativo, lá um pouco antes, naquela época da TAM, logo depois, né? E até que o Dr. Silvestre se afastou também, porque ele não gostou do tratamento que ele teve, não que ele, eu conheço muito o Dr. Silvestre, ele falou, puxa vida, Jonas, a gente vem aqui ajudar, e foi pedido para que eu saísse, e foi deixado pessoas na reunião. Eu te dou um exemplo. Olha, eu não vou afirmar isso taxativamente, quem quiser ir para a justiça fica à vontade, isso meu métier faz 32 anos praticamente. O ouvidor do 15, me parece que ele é conselheiro suplente. Olha lá no estatuto, ele não pode ser eleito ouvidor, ele é conselheiro. E lá não fala a qualidade, não fala conselheiro suplente, efetivo, vitalício. Ele está em todas as reuniões, aí não é comigo, eu sei, pode olhar lá no estatuto, que do estatuto meu original tinha inclusive o planejamento estratégico, e me parece que não existe nem isso mais, né? Então eu fiz essa pergunta justamente para deixar muito claro que uma gestão temerária, não é? Esse seria o termo técnico, é uma lei de 2015, 13.000 e alguma coisa, 13.155, né? Ela, no artigo 25, ela deixa muito claro as possibilidades de você penalizar um gestor de futebol, questão de governança. E eu não tenho aqui procuração do Luiz Guilherme para fazer qualquer defesa dele, eu estou aqui pontuando o que eu penso. Então, por isso que eu fiz essas perguntas. Se você roubou 15, né, naquele termo bem esdrúxulo até, né, bem raso, se você agiu de má fé, que são questões que podem ensejar, né, a destituição. Mas quem faz essa destituição, é isso que eu queria saber, porque eu não tive ontem aqui. É isso que eu queria saber. Se você foi destituído, está errado. A destituição é através do conselho, da Assembleia de Associados convocada para esse fim exclusivo. Uma outra questão que eu quero te perguntar, nesse processo da Comissão de Ética, foram ouvidos, por exemplo, ele não está aqui no momento, o Israel, o vice-presidente da diretoria, Rodolfo, foi ouvido o diretor financeiro Arnaldo Bortoleto? Que eu saiba, não. Quer dizer, o senhor foi ouvido, o senhor Israel, o senhor foi ouvido no procedimento instaurado no Conselho Deliberativo para apurar a falta do presidente? O senhor foi ouvido lá? Não. O senhor tem conhecimento se o diretor financeiro Arnaldo Bortoleto foi ouvido? Não. Então veja só, é uma decisão capenga. Eles fazem parte da questão, não vou dizer do problema. Se faz parte do problema é outra história. O conselho tem que ouvir essas pessoas, não. Eu não estou aqui dando coletivo, mas por favor. Se é capenga, por que não recorrer? Como? Se é capenga, por que não recorrer? Olha, veja só, aí é uma questão de fórum íntimo. Primeiro, ele não tem que recorrer, está errado já isso. Está errado, o conselho ele pode opinar na minha compreensão. Somos pela destituição. Se é pela destituição, é uma posição do conselho. Mas quem tem que aprovar isso é a Assembleia de Associados. Veja só, quando eu fiz o estatuto lá atrás, eu coloquei um dispositivo até para deixar a questão mais séria, que foi o seguinte: quando você submete, você vai fazer um estatuto, uma renovação, uma alteração e tal,
Isso é decidido pelo conselho. Mas é o conselho que tem a palavra final? De jeito algum. Artigo 59 do Código Civil, direito material, inciso 2. Alterar estatuto é matéria de Assembleia Geral de Associados, convocada para esse fim. Então a questão não é aqui fazer a defesa do Luiz Guilherme. Não é a questão, não estou aqui, não vim aqui fazer a defesa. Eu vim aqui porque eu quero que ele esclareça esses pontos. Porque eu faço parte do Conselho Deliberativo, fui presidente lá há 10 anos e presidi a diretoria executiva quando duas pessoas, o falecido e saudoso Adilson Maluf e um outro colega nosso, o Boaventura, eles renunciaram. Te dou mais um exemplo, eu me lembro da história do Paulinho. Apresentaram numa reunião do conselho, não foi nessa sala, foi lá na Balma, um contrato em inglês. Só eu sabia inglês. Eu sou fluente em Piracicabano, falo bem, e mais ou menos em português. Mas quem fez a leitura, só eu sabia quem inglês. traduziu, Só eu sabia inglês. foi ele. A diretoria nos entregou um contrato em inglês para o conselho deliberar. E veja só o que aconteceu depois dessa história do Paulinho, né? Então são questões que eu até peço, viu, Luiz Guilherme, e eu vou peticionar nesse sentido. Vou sim. Se você, eu até respeito quem acha que aqui as coisas do 15, eu já estou de saco cheio das coisas serem varridas embaixo do tapete. Quem me conhece aqui sabe como eu sou. Quem me conhece sabe como eu sou. Certo? Eu quero saber o valor da dívida que o 15 tinha quando o Rodolfo passou para você em 2022. Porque também essa questão tem que ir para o Conselho de Ética. Vamos passar o 15 a limpo. E mais um pedido que eu faço, né? Caso você permaneça, é que aqui no 15 o que precisa fazer é uma auditoria investigativa. Não essa auditoria pro forma aí para conferir lá que 2 e 2 é 4. Tem que saber de onde veio o 4. Aqui carece há muito tempo. Fui presidente do conselho 10 anos, sou perfeito de jeito algum. Cometi erros, claro, fui voluntário. Mas não foram erros de má fé, não foram erros, ninguém roubou o 15, né? Foram 10 anos na presidência do conselho. Né? Então, quem me conhece, eu tenho alguns inimigos que eu dou graças a Deus que digam que eu sou inimigo, que não gostam de mim, falam mal de mim. Dou graças a Deus, porque se falarem bem de mim, eu fico preocupado. É isso, presidente. Então, eu peço, por gentileza, a questão não é o senhor recorrer. Isso é uma matéria que tem que ser encaminhada com urgência. Eu vou entrar em contato com o presidente do Conselho Deliberativo, o doutor Marum, que é advogado, é procurador do município, conhece o estatuto, e isso tem que ser apurado. Se realmente isso tem que passar pela Assembleia de Associados. Entendeu? Então é isso, eu discordo. E tem um detalhe: o senhor também foi afastado ou destituído do Conselho de Administração da SAF, que o senhor faz parte. É o senhor, o Paulo, que é conselheiro, o Celso Cristofoletti, e o presidente lá, que é o diretor da PCG. O senhor também foi abordado isso ontem? Eu saiba, não. Então eram essas as minhas questões, as minhas ilações. Obrigado, desculpa a demora aí, desculpa me estender muito. Muito obrigado, viu? Pessoal, mais alguma pergunta? Obrigado, então,